Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja para ficar para a glória de Deus. Os membros da igreja. O Novo Testamento estabelece as seguintes condições para os membros da igreja: fé implícita no Evangelho, a confiança sincera e de coração em Cristo como o único divino Salvador. Atos capítulo 16, versículo 31, submeter-se ao batismo nas águas como testemunha simbólica da fé em Cristo, em confessar verbalmente essa fé. Mateus capítulo 16, versículo 16, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. No princípio, praticamente todos os membros da igreja eram verdadeiramente regenerados, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Atos capítulo 2, versículo 47. Entrar na igreja não era uma questão de unir-se a uma organização, mas de tornar-se membro de Cristo. É injertado na árvore no transcurso do tempo. Entretanto, conforme a igreja aumentou em números e em popularidade, o batismo nas águas e a catequese tomaram o lugar da conversão. O resultado foi um influxo na igreja de grande número de pessoas que não eram cristãs de coração. E desde então, essa tem sido mais ou menos a condição da cristandade, assim como nos tempos do Antigo Testamento, israelita de verdade, bem como israelita nominais. Assim também no transcurso da história da igreja. Vemos uma igreja dentro da igreja, cristãos verdadeiros no meio dos cristãos, apenas de nome. Portanto, devemos distinguir entre a igreja invisível, composta de verdadeiros cristãos de todas as denominações, e a igreja visível, constituída de todos os que professam ser cristãos. A primeira, composta daqueles cujos nomes estão escritos no céu. A segunda, compreendendo aquele cujo nome estão registrados no rol dos membros da igreja. Nota-se a distinção entre Mateus 13, onde o Senhor fala dos ministérios do reino dos céus. Expressão essa que corresponde à designação geral cristandade. As parábolas nesse capítulo esboçam histórias espirituais da cristandade entre os primeiro e o segundo advento, vinda, chegada de Cristo, e nelas aprendemos que haverá uma mistura de bons e maus na igreja, até a vinda do Senhor, quando a igreja será purificada e se fará separação entre o genuíno e o falso. Mateus capítulo 13, versículo 36 e 43. Mateus capítulo 47, versículo 49. O apóstolo Paulo expressa a mesma verdade quando compara a igreja a uma casa, na qual há vasos, uns para honra e outros para desonra. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19 ao 21. É a igreja sinônimo de reino de Deus? Que a igreja seja uma fase de reino estende-se pelo ensino de Mateus. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19. Pelas parábolas em Mateus capítulo 13 e pelas descrições de Paulo da obra cristã sendo parte do reino de Deus. Sendo o reino dos céus uma expressão extensa, podemos descrever a igreja como uma parte do reino. João capítulo 3, versículo 3 ao 5. E em Pedro capítulo 1, versículo 23. Palavras que descrevem os cristãos. Irmãos, a igreja é uma fraternidade ou comunhão espiritual na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Gênesis capítulo 3, versículo 28 e Colossenses capítulo 3, versículo 11. Na igreja não há grego nem judeus, e mais profunda de todas as divisões baseadas na história religiosa é vencida. Grego em bárbaro, mais profundo de todas as divisões culturais é vencida. Servo ou livre, é mais profundo de todas as divisões sociais e econômicas é vencida. De macho nem fêmea, mais
profunda de todas as divisões humanas é vencida. Crente. Os cristãos são chamados crente porque sua doutrina característica a fé no Senhor Jesus Cristo. Santos. São chamados santos, consagrados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Os eleitos refere-se a eles como eleito, ou os escolhidos, porque Deus o escolheu para um ministério importante e distinto glorioso. Discípulos. São discípulos aprendizes, porque estão sob preparação espiritual com instrutores inspirados por Cristo. Glória a Deus, aleluia. Cristão. São criados porque Cristão. São cristãos porque sua religião gira em torno da pessoa de Cristo. Os do caminho. Nos dias primitivos, muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Versão brasileira. Atos capítulo 9, versículo 2. Porque viviam de acordo com a maneira especial de viver. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A adoração na igreja. Das epístolas de Paulo, inferimos que havia duas classes de reunião para adoração. Uma consistia em oração, louvor e pregação, e a outra era um culto de adoração conhecido como a festa do amor, agape em grego. O primeiro era culto público e o segundo era um culto particular, ao qual eram admitidos somente a cristãos. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, eu oro, Senhor Deus, por todas as pessoas, meu Pai, que estão precisadas, necessitadas de Ti, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor. Pessoas que precisam, meu Pai, estar, Senhor Deus, meu Pai, na Tua casa, Senhor Deus, te buscando, Senhor Deus, te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Pai, este mundo ele vai passar, Senhor Deus, meu Pai, porque tudo no mundo passa, só não passa a palavra do Senhor, meu Pai. Pai amado, Pai misericordioso, que essas pessoas venham se apegar mais à Tua palavra, Senhor. E venha, Senhor Deus, meu Pai, viver para Ti, Senhor Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Pai, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.